Eu fiz um jejum de 3 dias, esperando sair mais focado, mais produtivo, com a mente mais afiada. Isso não aconteceu, mas o que aconteceu foi muito mais importante. E eu já aviso que esse vídeo não é sobre comida, é sobre controle. Eu não quis fazer esse jejum por estética, ou para emagrecer, ou por moda, e nem para provar nada para ninguém. Eu estou num período de transformação na minha vida, e toda transformação exige uma coisa: a nossa capacidade de sustentar decisões difíceis. Eu quis me desafiar, testar meu comprometimento, ver como meu corpo ia reagir, e ver também como minha mente ia se comportar nesse processo. Uma das coisas que me atraía bastante foi que eu vi muitos vídeos falando que no terceiro dia a mente ficaria mais ativa, tudo ficaria mais claro, os pensamentos ficariam mais ágeis. E eu confesso que eu estava realmente esperando isso. E aí, o terceiro dia chegou e minha mente estava igual, nem melhor, nem pior. E isso me incomodou porque eu percebi que eu estava buscando uma recompensa externa que justificasse o meu esforço, que justificasse aquilo que eu estava fazendo. Mas a transformação veio de uma outra forma. Ela não veio na forma de uma sensação, mas sim de uma percepção. E o maior aprendizado que eu tirei desses 3 dias foi perceber que eu como muito mais por vontade do que por fome em si. E isso é meio incomoda, sabe? Porque a gente gosta de acreditar que a gente perde o controle das coisas por necessidade, quando na verdade a gente perde por causa de um hábito. Eu agi desse jeito porque precisava, porque eu senti essa necessidade. E aí, quando você vai mais a fundo, você percebe que não é bem necessidade. É só o seu jeito de agir. É fazer aquilo que você está acostumado a fazer. O problema aqui nunca foi a fome. O problema é que a gente é treinado a ceder no primeiro desconforto que aparece. E nesse jejum eu descobri uma coisa muito importante, que o desconforto ele acontece primeiro na nossa mente, antes de acontecer no físico. E se eu consigo sustentar uma decisão, mesmo querendo desistir, querendo parar, então tudo muda. Para vocês terem uma ideia de como foi, no primeiro dia eu não senti fome. Eu particularmente consigo passar um tempo razoável assim sem comer, sei lá, não deu para almoçar agora porque estava trabalhando em alguma coisa ou estava fazendo alguma outra atividade e foi comer só mais tarde. Tudo bem, eu não sofro com isso. Mas nesse primeiro dia então, no geral, eu não senti fome. Eu trabalhei, estudei, gravei vídeo, dei sessões de coaching, dormi bem. E isso me mostrou que meu corpo aguenta fazer muito mais do que eu imaginava. No segundo dia, também foi quando, no final da tarde, eu comecei a sentir uma vontade de comer. E veja bem que eu falei vontade e não fome, porque é uma coisa que estava no meu pensamento e não era uma coisa que eu estava sentindo mesmo, aquela necessidade de comer. Mas aí eu comecei a imaginar a refeição que eu faria quando eu terminasse o jejum, o que eu ia preparar, o que eu ia comer. E eu tenho aqui um panetone que está encostado aqui, eu ficava olhando para ele, falando, nossa, dando aquela vontade, água na boca, sabe? E aí, a minha mente começou a querer negociar. Não, já foram 2 dias, tá bom assim, para que ficar mais? E foi só no terceiro dia que a minha barriga roncou, de verdade, roncou pela primeira vez. E aí eu já acordei pensando, nossa, faltam tantas horas para eu terminar esse jejum e finalmente comer.
E eu ficava olhando o relógio, imaginando a hora que isso ia acontecer. E mais uma vez pensando o que eu ia preparar para eu comer. E aí, de novo, não era um desespero físico, mas era mais uma coisa psicológica, sabe? Eu vou compartilhar aqui um trechinho do único registro que eu fiz que foi nesse último dia. E agora, depois de 72 horas de jejum, eu vou comer pela primeira vez uma sopinha de feijão bem ralinha, bem líquida, bem líquida. Como é bom sentir um gostinho. Muito bom. E para vocês saberem, durante esse processo, nesses 3 dias, eu continuei fazendo uma rotina de exercícios matinais que eu tenho. Nada pesado, exercícios leves. Bebi 4 litros de água por dia, que não foi nenhum grande esforço, porque você acaba bebendo mais água mesmo. E eu cuidei para fazer uma boa alimentação quando eu fiz o meu de jejum, né? E eu quero deixar bem claro que eu não estou recomendando isso de forma alguma. É apenas um relato da minha experiência do que eu vivi. Porque o ponto aqui não é o jejum, mas sim o que ele me revelou. E esse processo, esse relato meu, esse vídeo aqui se conecta diretamente com a questão da procrastinação, da disciplina, de você ter metas. Quantas vezes você promete para si mesmo fazer alguma coisa e aí no meio do processo você quebra esse acordo, você sente um desconforto e aí já desiste? E não é porque isso é impossível, mas porque você não treinou sustentar essas decisões quando a situação fica desconfortável. A persistência não é força bruta, mas é a sua identidade sendo criada pouco a pouco. E eu me propus esse desafio, esse experimento, porque eu acredito que o autoconhecimento vem não só da teoria, mas também da prática. A gente só descobre realmente quem a gente é, do que a gente é capaz, quando a gente para de fugir do desconforto. Quem pratica yoga sabe do que eu estou falando. Se esse vídeo mexeu com você aí dentro, talvez o problema não seja o que você está fazendo, mas sim a clareza do que você precisa fazer, do que você quer e a direção que você quer seguir. E na descrição eu deixei o caminho para quem quiser trabalhar isso de forma estruturada. E eu sei que nem todo mundo precisa, mas quem precisa sabe. Até mais.